primeira carta de Paulo, escrita à igreja de Corinto, no capítulo 1, no verso 18. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Vocês podem assentar-se, por favor. Talvez alguns dos que estão aqui ou que eventualmente possam nos ouvir, caso essa mensagem seja publicada pela internet, ou até mesmo alguns de nós já não fizemos essa pergunta: por que esses crentes, é assim que as pessoas se referem ao povo de Deus, né, pejorativamente, por que esses crentes que às vezes passam situações tão adversas, passam situações complicadas e estão sempre louvando, estão sempre rindo, estão sempre felizes, estão se reunindo regularmente, domingo após domingo e também durante as semanas, estão sempre ali, domingo de sol, tantos lugares para eles irem, né? A natureza que Deus nos presenteou, mas eles estão sempre indo. Isso é loucura. Isso é coisa de maluco. Quantos de nós já não proferimos isso? Quantos de nós já não ouvimos isso? Que o evangelho é tido como loucura por aqueles que não o compreendem. O evangelho é tido como loucura, como era tido como loucura para mim, quando eu não ainda compreendia o evangelho e achava que aquilo era coisa de doido. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, porque a palavra da cruz do evangelho, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós, muitas das vezes, falamos isso, declaramos isso no passado. E aqueles que ainda não estão em Cristo, e como o texto diz, está perecendo, está caminhando a passos largos para o inferno. A palavra que perecer está dizendo isso. Mas para os que estão caminhando para o inferno, para a condenação eterna, para a perdição eterna, é loucura. Eles não conseguem compreender. Como naquela época era uma loucura eles falarem que um homem que foi morto terrivelmente numa cruz, numa morte horrenda, vergonhosa, aquilo que nós hoje colocamos, nós como igreja, como um todo, nos púlpitos, usamos pendurados no pescoço uma cruz. Alguns até gravam na pele dos seus corpos essa imagem, a cruz. Botam camisas com a cruz. Naquele tempo, naquela época, se referir-se à cruz era algo de... você está falando de algo absurdo. As pessoas meneavam a cabeça. Era algo terrível a morte de cruz. Por isso que era loucura. Por isso que era algo absurdo, fora do comum, incompreensível. Como que alguém que foi morto de uma forma terrível vai trazer salvação? A mensagem da cruz. Isso era loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, para aqueles que creem, é o poder de Deus.
Ele é tido como loucura porque muitos dos que assim entendem, a mensagem da cruz é encarada, é tida, é rotulada como loucura porque as pessoas não entendem essa mensagem, o Evangelho. Quando o Evangelho não é compreendido, e isso não é só para aqueles que estão perecendo, muitos dos que estão se dizendo discípulos de Jesus ainda não compreendem plenamente o Evangelho. Fato é que ainda esses que ainda não compreendem demoram a se comprometer com os ensinamentos de Jesus. São tardos, nércios, como Jesus falava com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ó, nércios, tardos em entender. Muitos que ainda caminham com Cristo, ainda não compreendem plenamente o Evangelho. Por isso é importante a gente trazer à memória que mensagem é essa da cruz. Você compreende essa mensagem ou você ainda vê como loucura a mensagem da cruz? Se você e eu que aqui estamos e você que nos ouve, entende que aquilo que Jesus ensinou é loucura, você ainda não compreendeu o Evangelho. Foi isso que Paulo está dizendo aqui. Quando chamamos ao arrependimento, a pessoa diz, isso é coisa de doido, isso é loucura, você ainda não compreendeu o Evangelho. Quando somos conclamados a perdoar, e nós falamos, isso não é para mim, isso não dá para mim, você e eu ainda não compreendemos o Evangelho. Quando somos conclamados a suportar nossos irmãos, suportar não é dizer que o irmão é insuportável, é carregar as cargas uns dos outros, e quando nós relutamos em fazer isso, nós não compreendemos o Evangelho. E um texto, irmãos, que é muito esclarecedor em relação à compreensão do Evangelho, é o texto áureo da Bíblia que você e eu sabemos de cor. Não é verdade? Eu tenho certeza que já veio à sua memória e você já recitou João 3,16. Mas abra comigo, por favor, esse texto, João 3,16, que esse texto vai trazer um esclarecimento, ele é a definição, ele é o texto mais claro que nós temos na Bíblia Sagrada, que destrincha a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que é tida como loucura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito conhecido, muito citado, muito usado na exposição do Evangelho, mas é um versículo que nós precisamos compreender. É um versículo, é uma palavra que nós precisamos relembrar. E é um versículo que você, que está nos visitando nessa noite, que está cultuando ao Senhor conosco nessa noite, precisa entender para que o Evangelho faça sentido para você. Para que a mensagem da cruz não seja tida como loucura. Mas ao analisarmos esse Evangelho, essa sentença, essa frase, a gente não vai pegar por... É interessante a gente não seguir não um curso linear do versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Porque para nós entendermos a finalidade, a essência da mensagem da cruz, a gente precisa entender a nossa real condição diante do Evangelho. Você já recebeu um folheto na rua, uma abordagem de alguém apresentando o plano da salvação, falando de Jesus para você, e você falou assim, não, agora não. Deixa para depois. Não estou preparado. Não é a hora. Você já falou isso? Eu já. Quando nós falamos essas coisas, é porque nós não entendemos a nossa real condição espiritual diante de Deus. Quando você diz essa expressão, não é a hora, não estou pronto,
Você não entendeu ainda qual é a sua real condição. Por isso que esse texto ele vem trazer. Quando ele fala para que não pereça. Perecer por quê? Por quê? Já parou para pensar nisso? O que é perecer? O que ele está falando? Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou para que todo aquele que nele crê não pereça. É interessante a gente perceber, irmão, que essa palavra evangelho, quando foi colocada aqui, ela foi trazida de um contexto. É um termo usado no ambiente de guerra, ambiente militar, em que era se proclamado a vitória quando um povo era subjugado, quando um povo era conquistado e os cativos eram libertos. Então, se trazia essa boa notícia de que a guerra acabou, de que a vitória foi conquistada, de que os libertos, de que os prisioneiros que eram feitos escravos, quando um povo era subjugado, era derrotado, os que não eram mortos em batalha eram levados cativos como escravos. Então, quando chegava um libertador, quando alguém trazia a libertação, era se proclamada essa maravilhosa notícia de que chegou a libertação para aqueles que estavam escravizados. Esse era o sentido da palavra evangelho. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma guerra. Quando falamos de evangelho, há uma guerra espiritual. As nossas almas está sendo batalhado, o diabo está querendo aprisionar nossas almas no pecado, justamente para que pereçamos junto com ele no inferno. E muitos não se dão conta dessa batalha. Quer você se dê conta ou não, quer eu entenda isso ou não, essa batalha existe. Essa batalha acontece. Existe uma guerra. E pessoas sendo aprisionadas, vítimas sendo aprisionadas. Mas temos uma boa notícia. A vitória foi conquistada. Amém? Essa é a mensagem da cruz. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário. E aqueles que estão aprisionados, cativos, foram libertos pelo Senhor, pelo nosso grande libertador, aquele que foi anunciado desde a primeira página do Antigo Testamento até a última página da Bíblia Sagrada em Apocalipse. O nosso libertador veio nos libertar da prisão, da escravidão do pecado. Hoje pela manhã nós ouvimos isso. O Senhor Jesus nos tornou livres. Aleluias! Essa é a grande notícia que o Senhor veio trazer, que o Evangelho traz para nós. Nós estávamos aprisionados. O homem está feito cativo, escravo. Mas como você pode dizer que eu sou escravo, irmão Ailton? Como? Se eu ando, se eu tenho liberdade para ir e vir, somos, sem Cristo, escravos do pecado. Escravizados pelo pecado. Por isso que ele diz, não pereça, que o pecado nos leva a perecer, nos leva à perdição, nos leva à separação de Deus, nos leva à condenação eterna. Por isso nós temos essa excelente notícia. A maioria das pessoas não se dão conta disso. De que estão aprisionadas no pecado. Estão feitas cativas no pecado. O Senhor Jesus trouxe essa realidade para os judeus. No texto que nós lemos hoje, que recebemos a ministração hoje pela manhã, falava disso, João 8, do 31 ao 36, Jesus dizia, dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes, somos descendência de Abraão
e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus não entenderam essa colocação aqui num primeiro momento, até porque eles aguardavam um libertador político. Eles esperavam que Jesus fosse libertar o povo da subjugação romana. Inclusive, os dois discípulos voltando a caminho, indo para a sua cidade, para Emaús, quando ainda estava ali no sábado, Jesus ainda não havia ressuscitado, mas logo que Jesus ressuscita, Jesus encontra-os no caminho e esclarece-lhes todas as dúvidas. Eles estavam voltando para casa desolados, desanimados, perplexos. E não reconhecendo Jesus, eles ainda... você é de onde? De onde que você vem? Acho que eles estavam pensando assim, você é um ET, você não sabe o que está acontecendo aqui. Aí narra tudo o que aconteceu. E eles esperavam um libertador político. Muitos de nós chegamos assim também, à fé. Nós já chegamos a Cristo assim, não esperando um libertador político. Em alguns contextos até isso também. Mas, na verdade, esperando que Jesus resolva seus problemas. Que Jesus te dê um casamento, que te dê um carro. Enquanto ali esperavam um Jesus libertador, no aspecto político, hoje estão esperando um Jesus Papai Noel, que distribui presentes. Ou um Jesus Cupido, que realiza casamentos, enfim. Estão esperando algum Jesus que não é o Jesus libertador do pecado. Ele veio libertar do pecado, irmãos. Ele veio libertar da escravidão do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E você pode dizer, eu sou livre, para dizer não ao pecado. Eu sou livre para renunciar à minha carne. Eu sou livre para renunciar à minha natureza. Eu sou livre para renunciar aos apelos satânicos. É isso que ele estava dizendo. Você pode ser livre também nessa noite. Você que me ouve, você pode ser livre do pecado, livre da escravidão. Sabe aquele pecado que você não consegue deixar, porque você está tentando deixar com as suas próprias forças. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entregue a sua vida a Cristo. Experimente essa libertação que Ele te dá, que Ele te garantiu na cruz. Essa é a mensagem da cruz. Aleluia. Eles estavam esperando esse tipo de libertador. E muitos de nós esperamos também esse tipo de libertador. Mas o que nós precisamos compreender é isso. Nós estávamos aprisionados no pecado. Escravos. Veja o que Paulo também falou aos Efésios, falando dessa realidade, no capítulo 2, do 1 ao 3, falando que Cristo, Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em outro tempo, isso no passado, ele está falando do passado. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados, antes, tá? Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filhos da ira, como noutros tempos. Andávamos seguindo o curso deste mundo, aprisionados. Não conseguia dizer não aos desejos da nossa natureza. Cristo veio nos libertar do pecado.
Amém? Essa é a nossa condição, essa é a condição do ser humano sem Deus, aprisionado no pecado. Não precisa assassinar para estar aprisionado no pecado. Não precisa roubar para estar aprisionado no pecado. Para ser escravo do pecado. Lembrando que os assassinatos, os roubos, os adultérios, eles acontecem primeiramente no coração. Então, muitas das vezes, a pessoa nutre no seu coração esse sentimento, inveja, malícia, contendas, estão aprisionados pelo pecado. Nós ouvimos muito isso, mas, irmão, eu não porto arma de fogo, não assalto ninguém, meu irmão. Eu vou para casa, vou para o trabalho, vou para casa. Como é que você está dizendo que eu sou escravo do pecado, meu irmão? Pago minhas contas em dia, meu nome está limpo, não está, sabe? Vivo minha vida tranquila, não faço mal a ninguém. Mas sem Cristo, você e eu estamos escravizados do pecado. Em algum momento você vai cobiçar algo que não é teu. Em algum momento você vai desejar um mal para alguém. Em algum momento você vai blasfemar. Por isso o pecado, ele habita nessa natureza dita adâmica, herdada de Adão. Por isso, essa é a nossa condição sem Deus. Nós precisamos compreender isso, para que não pereça. Você precisa compreender que sem Deus você e eu estamos perecendo. Sem Deus o homem está caminhando para o inferno. Sem Cristo o homem está caminhando a passos largos para a perdição eterna. Por isso que o versículo diz, Deus enviou para que todo aquele que nele crê não pereça, não queime no inferno, não seja condenado eternamente. Você consegue compreender isso? Que sem Cristo nós estamos perdidos. Sem Cristo nós estamos eternamente condenados. O inferno, irmão, não foi preparado para nós. Deus não quer que ninguém vá para lá, nenhum ser humano vá para lá. O inferno ele foi preparado. Veja o que o próprio Jesus falou, para quem o inferno foi preparado. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos. Aqui está falando para pessoas que não guardaram seus mandamentos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso que existe essa guerra. O diabo sabe que ele já está lá. Ele sabe que o destino dele é esse. E quer levar você, quer me levar, quer levar cada um que aqui está. Por isso que aquela parábola do semeador é muito importante para a gente ilustrar isso. Quando Jesus fala que, vindo o diabo, rouba-lhe a palavra para que, não crendo, não tenha fé. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém viva eternamente afastado dele. Mas ele quer que nós vivamos para a sua glória. Nós fomos criados para viver para a glória de Deus. Lembro-me, inclusive, de uma mensagem que o Senhor ministrou aos nossos corações a respeito desse tema. Fomos criados para viver para a sua glória, não para viver em afronta a Deus, não para viver em estado de inimizade com Deus, não para viver eternamente na perdição, não para perecer eternamente. Tem um texto maravilhoso em Efésios, no capítulo 1, no verso 3 e 4 e no verso 12, que diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Dá um saltozinho lá para o 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo.
Nós não fomos criados para a perdição. O ser humano não foi criado para a perdição. Embora exista essa realidade, aqueles que não estão em Cristo estão caminhando para a perdição. Mas você não foi criado para a perdição, você foi criado para viver para a glória de Deus. Embora nós tenhamos nascido com essa finalidade, para vivermos para a glória de Deus, nós somos tentados dioturnamente, ininterruptamente, a cedermos ao pecado. Tiago vai falar a respeito disso. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência ou pelo seu próprio desejo ou cobiça. Depois, havendo a sua cobiça concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Paulo também vai falar aos Romanos a respeito disso, da entrada do pecado no mundo. Embora nós sejamos criados para a glória de Deus, o pecado está diante de nós. Portanto, como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5,12. É importante a gente ter isso em mente, que nós fomos criados para a glória de Deus, não para a perdição eterna. Mas existe esse mundo espiritual nos arrastando, nos levando, nos impulsionando para o pecado. Existe essa realidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou sobre isso. Acompanhe comigo em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século, o inimigo, o adversário, cegou os seus entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. Já observou aquela pessoa que ouve, acha a mensagem até interessante, passa horas ali ouvindo mensagens, louvores, mas não se rende a Cristo, não entrega a sua vida a Cristo, seu entendimento está completamente cego. Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Essa é a realidade, Deus. Quando falamos da batalha, de uma guerra espiritual pelas nossas almas, de uma guerra espiritual, Paulo vai falar explicitamente sobre isso em Efésios, quando ele fala da armadura espiritual. Em Efésios, no capítulo 6, você que está com sua Bíblia, acompanhe, quem não está, ouça com atenção, no capítulo 6, no verso 10 a 12. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que o homem sozinho ele não consegue se render a Cristo. Por mais que tente com as suas próprias forças, seja nas mais variadas atividades e propósitos, fazendo boas obras, se comprometendo com algum grupo religioso, tentando com suas próprias forças chegar-se a Deus, redimir-se, encontrar o Senhor, ser reconciliado com Deus, não consegue. Não consegue, sozinho, com suas próprias forças, não consegue. Por isso, irmãos, é que Deus enviou o seu Filho unigênito. Aí a gente vai para aquele outro pedacinho do texto, aí volta lá para o início. Né? Deus enviou o seu Filho, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou
deu de presente. É dado, irmão, não é comprado. Amém? É graça. É por isso que o Senhor entregou o seu Filho para morrer numa cruz, para me salvar e para te salvar. Porque nós não tínhamos condições de salvar-nos a nós mesmos. Nenhum de nós tem essa condição. Por isso que Deus enviou o seu Filho. Deu seu Filho, o unigênito, por nós, por mim e por você. Você consegue compreender isso? Uma vez você estando num estado de pecaminosidade, de distanciamento de Deus, estado de perdição, e esse estado, ele é, humanamente falando, insolúvel. Não existe nada que eu e você possamos fazer para resolver esse problema. Deus envia seu Filho a este mundo. Amém? Deus envia o seu único Filho, que ele tinha de melhor, para morrer por mim e por você. Para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui sentados, adorando o Senhor, cultuando o Senhor, compartilhando a palavra. Foi porque o Senhor Jesus veio a este mundo e morreu numa morte terrível, uma morte horrenda, para que hoje nós pudéssemos erguer nossos braços e louvar ao Senhor. Não havia essa condição antes. Não existia essa possibilidade antes. Essa foi a solução que Deus entregou e a única solução. Diga-se de passagem, a única solução. Na sequência desse verso, a gente está analisando o verso 16 do capítulo 3 de João. No 17 ele diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Em outra passagem, isso já em Romanos, no capítulo 3, versos 23 e 24, vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecados e destituídos estão longe, afastados, segregados, estão distantes. Não estão tendo a oportunidade e o privilégio de desfrutar da presença de Deus, da harmonia com Deus, da comunhão com Deus. Todos pecaram, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando ele fala justificado, irmão, está dizendo que nossos pecados foram apagados. Em Cristo Jesus, quando Deus te vê, quando Deus me vê em Cristo, lembra que nós falamos da condição do homem, de pecador, e que nesse estado ele está perecendo, caminhando para a perdição. Em Cristo Jesus, esse estado muda completamente. Seus pecados são apagados. Você é justificado, você é visto como justo, como sem pecado, como se nunca tivesse cometido nada na sua vida. É assim que o Senhor nos vê em Cristo Jesus. Esse termo de justificados, sem culpa diante de Deus. É para isso que o Senhor veio a este mundo, para nos reconciliar com Ele, para nos justificar, para que o Senhor visse em nós a justiça de Cristo que foi imputada a nós. Um outro texto também muito interessante, Romanos 6, 23, ouça com atenção: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, aleluia, gratuito de Deus, é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É um presente que você e eu, que nós ganhamos, irmão, nós não conquistamos. O Senhor nos deu esse dom, a palavra tem essa conotação de presente. É dado. Por isso que nós temos que ser gratos ao Senhor. Por isso, quando nós compreendemos essa mensagem, você desiste de tentar com as suas próprias forças e se rende a Cristo. A conversão é isso, é uma rendição a Cristo.
que é o único que pode nos salvar. É um dom, é um presente. Nem eu, nem você fizemos nada, nada, para poder estarmos aqui, para podermos sermos considerados e feitos filhos de Deus. Lembra que Jesus falou a todos quantos os recebe, são feitos filhos de Deus, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, se antes nós estávamos em estado de inimigos. Quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Você pode dizer que hoje você é um filho de Deus, querido. Você pode dizer que hoje você é uma filha de Deus, porque você está em Cristo. Mas se você ainda não pode dizer isso, seja sincero no seu coração, eu não posso dizer que eu sou um filho de Deus, porque eu não me rendi a Cristo. Eu ouço evangelho, eu ouço pregações, ouço hinos, mas eu não me rendi a Cristo. Senhor Jesus, me socorre. Eu quero me render a Cristo. Eu quero esse presente. Quantos aqui não ficam felizes quando ganham um presente? Né? Fica muito feliz, ainda mais quando é um presente que você queria tanto, que você gostava, que você, de repente, nem teria condições de ter aquele bem. Chega alguém gratuitamente te dá esse presente, sem que você faça nada por isso. Essa foi a realidade do Evangelho. Nós recebemos esse presente de Deus. Não temos como comprar, nós não compramos isso. Não adquirimos isso. Nós ganhamos de presente. Um outro texto também muito esclarecedor diz em Pedro, 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu ou sofreu uma única vez. Lembra que no Antigo Testamento, daquelas coisas que apontavam para Cristo, os sacrifícios, os ritos, os cultos, tudo apontava para Cristo. Então faziam-se muitos sacrifícios. Hebreus vai falar disso de maneira muito mais completa. Mas aqui Pedro está dizendo, padeceu uma única vez pelos pecados. Aqueles pecados que nós nos referimos no início, que nos levam à perdição. Aqueles pecados que nós nos referimos, que era a nossa condição, que nos aprisiona. Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado sim, na carne, é verdade, mas vivificado pelo Espírito. Um outro texto muito forte, muito interessante, acompanhe comigo em Gálatas 3, 13 e 14, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Sendo assim, meus queridos irmãos, não há mais nada entre nós e Deus. A dívida que nós tínhamos foi paga. Lembra que nós falamos do pecado que leva-nos à perdição? Isso fazia com que a nossa dívida só ia aumentando, 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 a ponto de se tornar impagável. A ponto de se tornar impossível de pagar. Apenas uma pessoa seria capaz de pagar, por isso que Deus enviou o seu Filho a este mundo. E olha o que ele vai dizer, Paulo vai dizer aos Colossenses: havendo Cristo riscado a cédula que nos era contrária. Havendo Cristo riscado a cédula que nos era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Quando você e eu nos rendemos a Cristo, quando você se rende a Cristo, ele diz, ele pega aquela dívida que nos era contrária, aquilo que o diabo ia todo dia diante de Deus. Olha aqui, ó, a dívida de Maria, de Antônio, de seja quem for, de Ailton. Olha aqui a dívida de Ailton. Jesus pega essa dívida
rasga e crava na cruz e fala, a partir desse momento que Ailton se rendeu a Cristo, a partir desse momento que cada irmão que aqui está se rendeu a mim, não há mais dívida, está sem dívida diante de Deus. Não há mais dívida. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele quer pegar essa sua dívida hoje e rasgar. E falar, olha aqui, diabo, Satanás, seja lá quem for, não tem mais dívida. O acusador não tem mais poder. O diabo não tem mais poder sobre essa vida. Amém? Porque Cristo nos libertou. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. O diabo, o poder, o pecado não tem mais poder sobre a vida daquele cuja cédula já está cravada na cruz. Aleluias. Por isso que Deus enviou o seu Filho a este mundo. E nós vamos caminhar para a conclusão e finalizando a leitura desse versículo, para que todo aquele que nele crê, se é de graça, irmãos, a única maneira que nós podemos corresponder a esse ato de amor, a única maneira que nós podemos corresponder a esse maravilhoso feito é crendo no Senhor. E é interessante você perceber isso, porque muitas das vezes a gente fala, não, mas eu creio. Tem Deus no meu coração. Lembra da cruz que eu falei no início, que a gente às vezes anda com um crucifixo, anda, pendura dentro de casa, bota, enfim, em algum lugar, bota, né? E você diz ali, de tal, isso aqui é a minha fé, eu creio. Mas, queridos, quando nós reconhecemos o que Jesus fez por nós, é impossível nós não crermos que Ele é o Filho de Deus, enviado a este mundo. A crença que o Senhor espera de mim e de você é que nós reconhecemos Jesus Cristo como seu único Filho, enviado para me salvar, para te salvar. Uma vez que nós cremos que Ele é o único Filho de Deus, que veio a este mundo me salvar, eu vou confiar que Ele é meu Salvador. Confiar que Ele é o único que pode me tirar daquele estado de perecimento, de perdição, de condenação. Vou me comprometer com seus ensinamentos. Jesus disse que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, ele obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama, ele segue os meus mandamentos. Você pode lembrar de algum ensinamento de Jesus agora? Isso, esses ensinamentos que o Senhor quer que você e eu pratiquemos. Amém? Isso é uma prova de que nós estamos no Senhor, de que nós cremos nele e de que nós o amamos. Crer no Senhor Jesus é a maneira como nós temos para corresponder a esse ato maravilhoso do Senhor Jesus em vir a este mundo e esvaziar-se. Esvaziar-se. Um texto que diz que Cristo não deixou a sua glória, veio a este mundo, ele se esvaziou. Ele não fez questão de ser igual a Deus, ele quis tornar-se como um de nós, houve um esvaziamento. Entregar-se a Cristo requer-se esse esvaziamento. Abrir mão de nós mesmos, do nosso ego, do nosso eu, esvaziar de si e se render a Cristo. Isso é difícil, eu sei, é difícil, quando a nossa natureza ainda está dominada pelo pecado, está escravizada pelo pecado. Por isso que sozinhos nós não conseguimos. Por isso que há um convite para que nós venhamos a nos arrepender de nossos pecados. Há um convite, há um apelo para que nós venhamos nos rendermos a Cristo em arrependimento de pecados. De repente você está aqui nessa noite e está dizendo, Senhor, mas eu não consigo. Eu compreendi que estou perecendo, compreendi que sou pecador, eu compreendi que estou escravizado, mas eu não consigo. Lembre-se, Deus te amou de tal maneira, aleluia, que entregou o que Ele tinha de melhor
para que você não fosse para o inferno e eu também. Por isso, em gratidão ao Senhor, em reconhecimento a esse amor, lembramos que Cristo nos amou primeiro. Fomos nós que o amamos, então nós não fizemos nada, não é por merecimento, não é por mérito, Ele graciosamente se entregou a nós. Quando você entende que Deus me amou de tal maneira, a ponto de enviar o seu único filho para me salvar, eu não tenho outra atitude a não ser me render a Cristo. E é esse o convite que nós fazemos a você nessa noite. Você que ouviu essa mensagem, você que entendeu que está num estado caminhando a passos largos para a perdição, para a condenação, renda-se a Cristo. Arrependa de seus pecados. Deus nos chama os santos ao arrependimento. Nos chama os pecadores ao arrependimento. Uma vez arrependido dos seus pecados, sim, o Espírito Santo habita em você e te purifica, e você é chamado santo, você é feito igreja de Deus, corpo de Cristo. Mas nesse momento o Senhor está te chamando, você que me ouve nessa noite, você que me ouve pela internet, arrependa-se. Entregue a sua vida a Cristo, em total rendição ao Senhor. Faça isso comigo nesse momento, eu convido a você a orar. Lembrando que Deus amou o mundo de tal maneira, para que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho a este mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós queremos te bendizer, ó Deus, pela preciosa oportunidade que o Senhor deu a mim, aos meus irmãos e a todos que aqui estão nessa noite, de ouvir acerca do teu evangelho, Pai. Acerca, Deus, do teu plano, do teu amor, de resgatar-nos, ó Pai, para ti. Deus, eu sei que muitos de nós, ó Pai, quando ainda estamos, ó Deus, como estávamos no passado, e alguns que ainda estão aprisionados, ó Deus, escravos do pecado, entende essa mensagem e a tem como loucura, e a tem como inapropriada, e a tem como desprezível. Pai, mas nós queremos nessa noite, Senhor, suplicar a Ti que o Senhor venha estar jogando por terra os grilhões, ó Deus, as correntes, que aprisiona, ó Deus, as vidas, a fim de que elas não compreendam o Evangelho, Senhor. Joga por terra, meu Deus, as correntes. Liberta, Senhor. Meu Deus, aquela vida, meu Deus, aquele homem, aquela mulher, que ao ouvir essa mensagem entendeu que precisa se render a Cristo, ó Pai, mas não tem forças, mas não consegue dar esse passo, Senhor. Muitas das vezes, ó Deus, apoiadas em ensinamentos, ó Deus, errados, de que ela precisa primeiro, ó Deus, se limpar, precisa primeiro, ó Deus, estar santa, precisa primeiro se justificar a si própria, quando na verdade ela é justificada pelo Senhor gratuitamente, ó Pai. Por isso, ó Deus, ajuda, ó Deus, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esse adolescente, ó Deus, a render-se a Cristo, ó Deus, a arrepender-se de seus pecados, ó Pai. Como outrora, ó Deus, o Senhor nos deu essa oportunidade, ó Deus, e aqui nós estamos, proclamando essa boa nova, essa boa notícia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. O que nós pedimos e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.